Opa! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse aqui é mais um vídeo da série dedicada à pesquisa e método. Não imaginava que ia virar uma série desse jeito, mas acaba que está virando. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre a dimensão social da pesquisa. Dimensão social, comunitária, institucional da pesquisa. Eu comentei no primeiro vídeo dessa série que pesquisa acontece num escopo muito mais abrangente do que as pesquisas conduzidas profissionalmente por pesquisadores. Quando você abre o Google, por exemplo, o que você faz é uma pesquisa. A gente faz pesquisa de preço no supermercado, a gente pesquisa uma série de coisas numa série de âmbitos. Às vezes a gente nem percebe que é pesquisa que a gente está fazendo, a gente muitas vezes não explicita nem para nós mesmos nem para ninguém quais são os parâmetros que a gente está adotando. Mas a gente pesquisa, né? Pesquisa exposições de museu que nos interessam ou não, pesquisa candidatos em que a gente queira votar ou não nas eleições e por aí vai. A gente faz pesquisa em muitas ocasiões. E, no entanto, chega ali no segundo vídeo e quando eu vou falar sobre as minhas pesquisas em curso, eu digo e repito e enfatizo que as pesquisas não estão formalmente vinculadas em nenhum lugar, que elas não estão, portanto, estabelecidas institucionalmente. Eu falo isso um bocado de vezes. Poderia parecer uma contradição, poderia parecer estranho. O Hernani Tatsuno, que tem comentado os canais, sinaliza, inclusive, bom, pesquisa tem valor onde quer que ela aconteça. Eu mesmo, né, disse algo nesse sentido no primeiro vídeo. Por que, então, falar tanto sobre a dimensão social, comunitária e institucional das pesquisas? Olha, eu acho que, me parece, é a minha posição, que as instituições têm uma função central, decisiva, na regulação das pesquisas implementadas por uma determinada comunidade, como a comunidade brasileira em 2022, por exemplo. E isso porque instituições acabam se posicionando como salvaguarda e como referencial para a regulação das rotinas, das tendências, das perspectivas e dos modos de implementação de pesquisa numa determinada comunidade, num determinado tempo e meio. Além disso, instituições estabelecem comunidades e essas comunidades também têm uma função regulatória. Isso não vai valer, é claro, para a pesquisa que você faz no Google. As pesquisas num determinado país, estando bem ou não bem estabelecidas institucionalmente, não vão afetar muito o modo através do qual você pesquisa a pizza que você vai, a pizzaria de onde você vai pedir a pizza que você vai comer hoje à noite. À primeira vista, mas a gente volta nisso. Então, apesar de ter essas pesquisas na ponta, as pesquisas cotidianas, as pesquisas de supermercado, de preço em supermercado, as pesquisas em que exposição você vai, que filme você vai ver, em quem você vai votar, essas pesquisas parecem não estar afetadas. Mesmo assim, eu acho que as instituições têm um papel decisivo. E vou fundamentar meu ponto através de um exemplo. Vocês já entenderam que eu sou um bicho insólito pelas minhas navegações, né? Eu fiz um tempo atrás um curso online sobre introdução à sociologia clássica. Uma universidade de Amsterdã, sei lá, mas era online, eu fiz de casa. E aí o professor, que eu não vou lembrar o nome, o professor dá um exemplo nesse sentido mesmo que eu achei muito bom. Depois eu vou ver se eu encontro o nome do cara e boto nos comentários. Eu acho que eu não vou achar, mas se eu achar, eu coloco. Ele usava o exemplo do Comte, do Auguste Comte, que foi o grande nome, o primeiro mobilizador do referencial positivista, que foi decisivo para a cultura europeia e euro-referenciada, inclusive brasileira. O ponto dele era que o Comte não teve uma carreira universitária estabelecida. Se eu não me engano, ele até passou por universidades, mas ele não fez carreira exatamente. E esse professor ia dizendo que isso fez muita diferença, porque pelo fato de ele não estar estabelecido numa universidade, ele não tinha obrigação de publicar, por exemplo, em revistas estabelecidas no meio. Ele também não tinha muita obrigação de conviver com gente de quem ele divergia, porque ele não tinha que ir em reunião de departamento, nem conselho universitário, ele não tinha que buscar financiamento para as pesquisas que ele fizesse, nem tinha que passar por aprovação nenhuma de conselho nenhum.
Essas coisas inicialmente dariam uma certa liberdade para o Comte, né? E acho que tem uma dimensão de liberdade em jogo aí. Mas isso traz um certo risco também, e o argumento desse cara, que fez muito sentido para mim, ainda que eu nunca tenha estudado sistematicamente o assunto, é que isso acabou cobrando um preço, inclusive do próprio Comte, porque ele acabou perdendo o apoio nesses mecanismos, que são mecanismos de regulação. E esses mecanismos de regulação teriam gerado alguma frustração para ele. Eu imagino que sim. Você manda um artigo para publicar e ele volta com um monte de comentário grosseiro do parecerista. Você tenta emplacar um determinado curso e eles dizem, olha, esse curso não tem fundamentação suficiente, isso aqui não é científico, parece chatice, né? Enfim, mas isso ajuda um pouco a pautar o progresso de um determinado modo de pensamento avançado por um determinado pesquisador. Se não, o cara tá ali na casa dele, conversando com as pessoas que vão lá porque querem. Então as pessoas que vão lá estão lá porque querem. Se ele não vai com a cara delas, ele manda embora. Essas pessoas vão tender a concordar com ele. E conforme o tempo passa, a tendência é que só fique em torno do sujeito as pessoas que concordam muito com ele. E aí esse sujeito vai ficando meio emocionado com o que ele mesmo pensa e tem uma tendência de acentuação das características do sistema de pensamento dele naquilo que ele tem de mais peculiar, de mais idiosincrático, de mais singular, de mais insólito, talvez de mais extremo, dependendo de como a coisa rola. Então, isso talvez tenha acontecido com o Comte, se a gente for pensar que o sistema que ele estava propondo foi aos poucos virando uma doutrina e a doutrina foi aos poucos virando uma religião. No fim das contas, a gente tem a religião positivista, existe até hoje, tem igreja em Curitiba, enfim, etc. Talvez isso tenha acontecido com o próprio Comte. A gente sabe que isso aconteceu com uma série de pessoas que começaram a pensar coisas ali no ensino médio ou na graduação, e aí sentiram que aquilo ali não fazia sentido para elas, que elas tinham um outro ritmo, tinham que trabalhar de um outro jeito, e pula fora e vai fazer carreira solo. E avança muito nesse sentido, né? Olavo de Carvalho, por exemplo, né? Entrou numa graduação em filosofia, achou aquilo tudo muito chato, foi ser filósofo ele mesmo, né? Enfim, autoproclamado filósofo. Deu no que deu, não vou entrar no detalhe aqui. Isso tudo aponta para um certo valor, né, das instituições e das comunidades de pesquisa. Por isso eu insisti tanto em dizer que as minhas pesquisas não estavam vinculadas em nenhum lugar, porque existe uma certa diferenciação. Acho importante a gente também não se encantar demais pela função das instituições e comunidades na regulação. Por quê? Porque instituições e comunidades são agentes de regulação que estão muito distantes do ideal, ou de desempenhar idealmente as funções que a gente espera que elas desempenhem. A gente esperaria que as instituições sejam lisas, transparentes, rigorosas, consistentes, previsíveis e democráticas. E, no mais das vezes, elas não ganham nota 10 em nenhum desses parâmetros. Ainda assim, é o melhor que a gente tem. Na ausência dessas coisas, a gente tem as mãos invisíveis aí do mercado, do capitalismo, do individualismo, né, enfim, do esoterismo, chame do que quiser. Mas os processos de regulação destituídos de parâmetros comunitários tendem a se tornar menos confiáveis do ponto de vista da sociedade em que aqueles processos se desenrolam. Então, se eu ficar estudando sozinho aqui em casa, né, eu pego meus livros pela internet, vou lendo, vou escrevendo as coisas, e aí eu publico aqui no YouTube. Se alguém escrever um comentário que eu não gostei, eu excluo, né, vou banindo a pessoa. Se alguém me cancela, eu falo que essa pessoa é mal resolvida e que o problema é dela e que não tem nada de errado comigo. E a tendência é eu ir acentuando as minhas convicções. No mundo em que a gente vive, que os principais mecanismos de difusão são pautados por algoritmos que têm um interesse de mercado, têm uma dinâmica de mercado, eles certamente não vão cumprir essa função, né? Então, algumas pessoas aí, o Musk inclusive, dizem que as redes sociais são a praça pública do contemporâneo. O problema dessa praça pública é que ela é privada, então ela gera distorções, né? Assim como você achar que um shopping é uma praça pública, em alguma medida mas uma medida decisiva não é.
Então, voltando para as rotinas de pesquisa, as instituições e as comunidades estabelecidas têm uma função importante na regulação. E quando uma pesquisa é avançada de maneira livre e independente, isso é claro que tem lá suas vantagens, mas isso cobra seu preço. Então eu acho importante que seja possível explicitar e que as pessoas explicitem se elas estão com as suas pesquisas fundamentadas ou não em alguma instituição, para que a gente possa entender se a pessoa conta com esses parâmetros de regulação ou não. Então, digo isso, né? Bom seria se as instituições e as comunidades tivessem fortemente enraizadas num determinado tempo e meio, porque aí a gente poderia contar com elas para dar apoio para as pesquisas que têm potencial de contribuir para uma dada sociedade. Então, se eu acho que a minha pesquisa pode contribuir, eu vou lá, procuro vinculação e aí tento formalizar, tento encontrar financiamento e tento produzir, tento publicar, tento fazer disso parte da minha rotina, parte do meu ofício. Se a gente pudesse contar com instituições bem estabelecidas nesse sentido, se a gente tivesse o setor da sociedade que se incumbe de pesquisas bem estabelecido na nossa sociedade, a gente poderia confiar mais nessa função tão importante que as instituições e as comunidades estabelecem. Infelizmente, como vocês devem saber, tem alguns problemas estruturais transnacionais, né? Enfim, a comunidade de pesquisa internacionalmente sofre com uma série de desafios que tem a ver com o que chamam de neoliberalismo, que gera uma corrosão do compromisso de Estado com a sustentação de pesquisas. Com isso, as pesquisas perdem essa independência em relação aos ímpetos mais imediatos do mercado, porque o mercado tem que entregar para os acionistas e tudo mais. Então, isso tem uma série de consequências do ponto de vista internacional. No Brasil, a gente tem alguns agravantes, como vocês sabem. O último governo, eu estou publicando esse vídeo em 2022, eu estou falando do governo Bolsonaro. O governo corroeu profundamente uma agenda de pesquisa que já não era das melhores, e isso fez com que houvesse muito pouco financiamento em qualidade duvidosa, assim, do ponto de vista da distribuição. Então, alguns regionalismos, algumas insuficiências, alguns vieses que são ditados ali por interesses escusos e alheios à pesquisa. Então, muita pesquisa sendo boicotada porque não está no interesse da agenda e por aí vai. Por conta disso, a gente tem instituições e comunidades que têm uma função essencial e que têm muita dificuldade de sobreviver no tempo, quem dirá desempenhar adequadamente a sua função social. Então, acho que um tanto de gente que faz pesquisa por fora, ou que não é um pesquisador, não se arroga o direito, que nem eu fiz, muito doido eu, né, de me chamar de pesquisador, apesar de não estar fazendo pesquisa formalmente em lugar nenhum. O que faz de você um pesquisador, então? Eu entendo que a gente acaba tendo que reconhecer essas pessoas por conta de um cobertor excessivamente curto aqui. Eu gosto muito de pesquisa, eu levo a sério as pesquisas que eu me proponho a fazer. Por conta disso, eu acho que eu teria muito interesse em me manter conectado às instituições que conduzem pesquisa rotineiramente no Brasil, se isso fosse factível. Acaba que isso não é muito factível para a minha vida, por conta da dinâmica das instituições de pesquisa no Brasil contemporâneo. Aquelas que oferecem eu não tenho condição de pagar para fazer pesquisa. Se eu fosse fazer numa PUC, por exemplo, eu ia ter que pagar uma mensalidade que eu não consigo pagar. Se eu fosse conseguir uma bolsa, provavelmente ela seria de isenção, então eu ia ser liberado das mensalidades, contanto que eu fizesse uma boa pesquisa. Agora, eu não estou ganhando para isso, então eu vou ter que parar de trabalhar, e eu preciso do meu trabalho para pagar minhas contas. Então, se eu estou sem ter que pagar mensalidade, isso é pouco, considerando que o que eu estou fazendo é um trabalho. E quando eu consigo um financiamento, e são muito poucos os pesquisadores que têm financiamento no Brasil contemporâneo, se eu consigo um financiamento, ele provavelmente não vai estar à altura do custo de vida nos grandes centros urbanos. Eu moro em São Paulo, que é uma das cidades mais caras do Brasil, se não for mais cara, não sei dizer.
E a maioria das bolsas disponíveis, à exceção de uma ou outra, é incompatível com a sustentação de uma infraestrutura média, vamos dizer assim. É claro que é possível não morrer de fome, mas pouco mais do que isso. E aí isso então gera alguns desvios, né? Em relação à maneira como essas instituições estão estabelecidas. Então gera evasão de pesquisadores, né? Enfim, o cara acha uma bolsa na Alemanha e ele vai embora do Brasil pesquisar fora, como acontece às vezes. Ou ele desencana de fazer pesquisa, como poderia muito bem ter sido o meu caso. Eu não estou pleiteando pesquisa, formalizar minha pesquisa em nenhum lugar, eu estou com essas pesquisas rolando e eu faço elas por aqui, com todos os riscos que eu falei para vocês que existem. Né? Pode acontecer de eu ir agregando gente que concorda comigo à minha volta e com isso eu vou perder parâmetros de regulação das minhas pesquisas. Eu vou lendo coisas cada vez mais vinculadas a esse filtro de coisas que concordam comigo a priori. Esse seria um grande problema e eu me empenho muito para evitar isso, para me manter em contato com perspectivas diversas daquelas que eu mesmo professo. Perspectivas diferentes da minha. O que não significa que eu tenho que ficar lendo de tudo, porque pesquisa vai criando escopo cria filtro, e a partir dos filtros você especializa a tua pesquisa. Mas não é todo especialista que é um radical. Né? Tem uma diferença entre você especializar a tua pesquisa num determinado nicho, e aí, portanto, você estabelece uma microcomunidade de referência. Né? Tem muita gente estudando o Brasil hoje. Nem todo mundo que estuda o Brasil tem que ler todo mundo que estuda o Brasil, porque tem nichos especializados em algumas perspectivas. Num cenário ideal, as pessoas que se especializam em cada uma das perspectivas eventualmente se encontram. Então vamos dizer que, em termos de história do Brasil, você tem uma frente que é uma frente que pauta os estudos em história do Brasil numa agenda antirracista e a partir do estudo dos impactos da cultura escravista para o Brasil contemporâneo. Tem uma outra que tem um viés institucionalista, que estuda as instituições, etc. E eles têm uma certa treta por algum problema. Alguém fez alguma coisa que o outro não gostou, sei lá, isso provavelmente 20 anos atrás. E aí eles vão tocar rotinas meio independentes, um não lê o que o outro faz. Mas numa rotina institucional bem estabelecida, tem alguns periódicos que todo mundo dá uma olhada. Eles podem não ler tudo, mas, sei lá, a Revista Brasileira de História do Brasil, todo mundo vê quando sai, porque ela é referência. Além disso, vai ter um congresso de História do Brasil que todo mundo vai. Quem está trabalhando na área. Então, você concorde ou não concorde, você vai ver essas pessoas e essas pessoas vão ter oportunidade de trocar com você. Pode ser que elas optem por não fazer isso, acontece com frequência. Mas que esses espaços existam já garante algum tipo de regulação nesse sentido. Lembro de um colega, agora o nome dele me fugiu, mas Saulo Araújo, que é pesquisador em História da Psicologia, comentou uma vez, eu assisti uma palestra dele, e aí eu quis perguntar o que ele achava de um livro que chama História da Psicologia Moderna, que é muito usado em faculdades particulares, de dois autores, que chamam Schultz e Schultz, Duane Schultz e Sidney Schultz. E aí eu acho esse livro horroroso, assim, achei que tem 1000 problemas, e eu perguntei para ele, e aí ele falou, olha, vou te responder de maneira concisa aqui, para não ser indelicado. Eu nunca vi nenhum desses caras em nenhum congresso internacional. Nos últimos 20 anos eu tenho frequentado todos. Eu não vi nenhuma publicação deles em nenhum periódico especializado que tenha algum tipo de repercussão internacional. E, além disso, eles não estão em contato com ninguém, porque eu estou em contato com as pessoas e eu sei que eles não estão. Isso me parece uma resposta para a sua pergunta. O que ele queria dizer? Olha, esses caras têm interesse comercial, mas eles não estão na área, eles não são especialistas nisso. Eles escreveram um livro-texto que é referência, mas eles não acompanham as tendências nessa área. Então, existe um grande risco de eles estarem desatualizados, de eles estarem equivocados ou de eles serem parciais, porque eles estão do lado de fora dessas rotinas. Então, acho que isso dá um certo caldo aqui para o que eu estou defendendo, né? Por isso que eu defendo a importância da explicitação, no mínimo, da sua vinculação ou não a agências que regulam as dinâmicas de pesquisa num determinado tempo e meio.
lembre-se que as instituições são também determinadas pelas dinâmicas do tempo e meio. E estava falando isso, inclusive, em relação à minha escolha de não buscar fundamentação institucional nesse momento para essas pesquisas, porque o preço a pagar eu não tenho condição de pagar por agora, por conta de características, né? Se a rotina de pesquisa tivesse bem consolidada no Brasil contemporâneo, eu provavelmente teria melhores condições, sentiria que seria menos oneroso para mim, sentiria que eu poderia contar com maior apoio e sentiria que a repercussão para isso seria maior, as vantagens seriam maiores. Agora, entrar num meio onde as revistas estão lutando para não morrer, a maioria cobrando para publicar, né, os orientadores tendo que demandar publicação em cima de publicação porque senão eles perdem a nota e as universidades estão mandando embora. Nesse cenário, o estímulo é muito pouco. E aí entra o ponto que me parece mais nefasto, eu vou ser breve aqui porque esse vídeo já está longo demais. Essas instituições, me parece que elas oferecem uma espécie de caixa de reverberação para as dinâmicas de pesquisa, mesmo para o mundo extra pesquisas formais. O que eu quero dizer com isso? Exemplo da pesquisa para candidato. Vai ter eleição, né? Eu estou gravando esse vídeo no comecinho de setembro, vai ter eleição em outubro aqui no Brasil, e aí as pessoas têm que pesquisar, né? Se a gente tivesse uma rotina de pesquisas fortemente estabelecida no nosso tempo e meio, provavelmente a gente teria maior repercussão para as pesquisas que estão rolando em relação a isso, teria mais especialistas trabalhando em áreas relacionadas a essas agendas, as agendas que estão sendo debatidas pelo ambiente eleitoral. Os candidatos, por sua vez, estariam mais próximos das rotinas de pesquisa, porque essas rotinas influenciariam mais diretamente as chances de eleição deles. E com isso o ambiente seria mais permeável, mais sensível e mais generoso com a explicitação do compromisso do cidadão com a pesquisa enquanto um processo social. Na ausência disso, a tendência é que uma coisa vá corroendo a outra. E aí isso envolve pesquisa enquanto um tema social, envolve acesso à informação. Se você quiser pesquisar os gastos corporativos do presidente, por exemplo, você consegue até um determinado momento. A partir de um outro, considerou-se que isso não era um tema sensível. E aí isso deixou de, ou pertinente, ou sei lá. E aí com isso deixou-se de ter acesso a essas coisas. Então, uma coisa vai afetando a outra, dá para entender? Dependendo de como a coisa avance, é possível que, eu digo, na corrosão do acesso à informação e da valorização da pesquisa como um direito do cidadão, pode acontecer de os grandes conglomerados de varejo, por exemplo, aprovarem leis que desobrigam eles de oferecer informações que garantem acesso à informação para o consumidor. Tramitou uma lei que não foi até o fim, mas se eu não me engano ela nem foi refutada, ela só está parada lá, que dava aos produtores o direito de tirar o selo de transgênico para os alimentos que contêm algum tipo de transgênico. Esse é o tipo de corrosão do acesso à informação que só é possível numa sociedade que já está desprestigiando o acesso à informação, a cultura de pesquisa, a produção de conhecimento e o próprio conhecimento como um baluarte da cidadania. Então, por isso me parece que uma coisa interfere na outra. E no fim da linha, você pode ter uma interferência sobre o acesso à pizzaria que vai entregar a tua pizza na janta. Porque, dependendo de como as coisas caminhem na democracia do país em que você vive, pode acontecer desses conglomerados que vendem informação, como, por exemplo, o Google, a Alphabet, na verdade, que é dona do Google, pode acontecer de elas se desobrigarem de prestar conta dos algoritmos que elas usam, como é fato até hoje, ou que elas possam manipular a oferta de anúncio impulsionado em função de interesses que vão se afastando mais e mais do interesse de quem está na ponta, que no caso é você que está procurando a pizza que você vai comer na janta. Então uma coisa se amarra com a outra, dá para entender? Porque se a gente tem uma comunidade bem estabelecida, isso gera tendencialmente uma valorização da pesquisa e da busca de informação e conhecimento como parâmetros sociais. Eu não estou querendo aqui dizer que então as instituições garantem tudo, porque obviamente não garantem. Instituições têm 1000 problemas, mesmo quando elas estão fortemente estabelecidas. Mas elas oferecem um parâmetro de regulação e, até o momento, são dos melhores que a gente tem, com todos os problemas que eles têm.
Então, eles que eu digo, os agentes, as instituições que regulam. Então, por isso, eu acho importante que a gente possa valorizar quando a pesquisa está oficialmente vinculada a alguma instituição ou quando ela está estabelecendo trocas sistemáticas com uma comunidade de referência. Por isso eu achei importante explicitar que as minhas pesquisas, no caso, não o estão. Isso não significa que elas são desqualificadas a priori, porque eu não acho que elas sejam, mas isso significa que o pesquisador assume riscos, porque ele perde esses parâmetros de validação, e, portanto, as informações que ele oferece também estão desguarnecidas de alguns parâmetros de validação que as comunidades oferecem. Eu publiquei isso aqui foi checado por não sei quem, isso aqui eu desenvolvi num dado seminário, isso eu aprendi com um dado professor. Esse tipo de coisa eu tenho feito de acordo com os meus recursos. E aí isso tendencialmente tem custos. Né? Eu estou tentando articular uma coisa com a outra, tem muita gente que faz isso, eu não sou o único, certamente eu não sou o melhor, mas me parece que é possível, mas tem consequências. Por isso eu acho por bem a gente continuar explicitando o lugar das instituições, até para que a gente possa demandar políticas de governo, políticas de Estado, melhor ainda, que valorizem e aumentem o acesso a espaços de produção de conhecimento, espaços de pesquisa. E isso para todos os brasileiros, brasileiros interessados em conduzir pesquisas que contribuem para a construção de conhecimento e para o avanço de temas sensíveis e caros ao nosso tempo e meio. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa o vídeo gigantesco e qualquer coisa, como vocês sabem, fiquem à vontade aí para comentar, perguntar, criticar. A casa é nossa. Beleza? Até lá, gente. Um abraço.